Boa tarde, tudo bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você aí que tem acompanhado o nosso canal Rema, sempre buscando de Deus uma rema para a sua e para a minha vida. E qual é a rema de hoje? Qual é a rema de hoje? A rema de hoje é um assunto assim, posso dizer até que meio polêmico, porque fala sobre o orar em línguas estranhas. Como é que é isso? Orar em línguas estranhas é errado, o tempo das línguas estranhas já passaram, não é certo orar em línguas, a língua estranha e o culto, o batismo com o Espírito Santo foi algo que aconteceu somente para a época dos apóstolos, somente ali em Pentecoste. Hoje em dia não se pode mais orar em línguas, não se pode mais falar em línguas. Como é que fica essa questão da ordem e decência no culto? E pessoas estão criticando. Como é que é essa questão do batismo com o Espírito Santo, das línguas estranhas, e como é que se une, como é que se trabalha junto no mesmo culto, línguas estranhas, profecias, revelações? Será que isso tudo que nós vemos, tudo é errado? Será que tudo é proibido? Será que não há uma ordem certa, um modo certo, um padrão certo de eu receber, de eu expressar, de eu ser um canal de Deus, de eu receber esse dom? É um dom, não é um dom? Para que época que foi? No meio de tantas coisas que nós vemos, do mau uso, tanto da revelação, da profecia e também da língua estranha, perderam-se os sentidos sobre essas coisas. Então, é um tema muito polêmico, é um tema até um pouco difícil de falar, porque hoje em dia as pessoas estão constrangidas. Será que só apenas no culto pentecostal se fala em línguas estranhas? Como é isso? Que tipo de corrente, de igreja, de ministério? Quem é o crente que pode, que deve, que quer ser batizado com o Espírito Santo? Não posso mais buscar o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo só é com evidências de línguas ou não? Como é que é isso? Então, por isso que eu acho que um estudo, uma explicação minuciosa sobre o capítulo 14 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele, ao ter as notícias de que a igreja em Corinto, no afã, na alegria, no mover, no período ali próximo, né, de Pentecoste, há poucos anos, e ainda as pessoas estão cheias, estão com toda a liberdade, e no culto, no meio dessa mistura, dessa, entre aspas, desordem, Paulo tem a notícia de que as pessoas estão orando em línguas, estão profetizando, estão tendo revelação, e que quando a palavra é falada, pessoas se levantam para profetizar, pessoas se levantam falando em língua estranha, e aí ficam as coisas com confusão, né? Ou seja, confusão ali em sentido de confundir. E aí Paulo, quando tem essa notícia de que a igreja de Corinto não estão conseguindo lidar juntamente como igreja sobre a ordem certa de orar em línguas, profetizar, ter revelação, ele então escreve. E quando chega na parte do rolo, do pergaminho, do que nós chamamos do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai ali dizer então de que o dom de profecia é superior ao dom de línguas estranhas. E aí, a partir do capítulo 14,
nós vamos ver várias orientações do apóstolo Paulo sobre o saber lidar com esses dons, o saber manusear esses dons, o saber ter esses dons. Agora eu quero começar essa série falando com vocês sobre o último versículo do capítulo 14. O último versículo do capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. E aí ele diz: e não proíba ninguém de falar em línguas. O apóstolo Paulo, ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Tenha zelo, tenha cuidado, tenha temor e tremor, mas não proíba ninguém de falar em línguas estranhas. Então, o apóstolo Paulo recomenda, ele indica, ele dá a orientação para não proibir ninguém de falar em línguas estranhas. Então, eu quero começar essa série dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo fala para os líderes e os pastores da igreja de Corinto não proibir. Mas por que o apóstolo Paulo vai dar recomendação para não proibir as pessoas de orar em línguas estranhas, de falar em línguas estranhas? Por quê? Porque esse dom, ele é muito importante na vida de quem recebe, ele é muito importante no culto e ele é muito importante na reunião. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, é ele, o apóstolo Paulo, que diz: não proíba. E isso vai de encontro a algumas pessoas que se fecham para isso e que chegam ao ponto até de proibir. Não, Paulo diz: não proíba, não proibais ninguém de falar em línguas estranhas. Mas ele, nos versículos anteriores, ele vai orientar como proceder, como usar e qual é o efeito, aonde se encaixa a língua estranha na vida do cristão. E como eu falei, no culto, na reunião, no ministério. Então eu quero começar essa série já dizendo: não proibais. O apóstolo Paulo diz, no final do capítulo 14 de 1 Coríntios, não proibais ninguém de falar línguas estranhas. Mas encaixa-o, encontre o lugar da língua estranha na vida, no culto, na reunião, no ministério. Porque Deus não daria para nós um dom descartável. Deus não daria para nós um dom que você pode desdenhar dele, que você pode não fazer mais uso dele. Que Deus é esse que nos dá um dom e que, por algumas pessoas não saberem lidar com esse dom, porque algumas pessoas não sabem trabalhar com esse dom, e isso em parte já é até esperado com esse dom, pois ele é dado, como eu vou falar para os irmãos, no momento da vida do cristão em que ele ainda é novo convertido. E sendo ele novo convertido, ele é um bebê espiritual, ele é uma criança espiritual. Sendo ele uma criança espiritual, requer que os adultos, que os pais espirituais, que os líderes espirituais ensinem-o,
orienta, encaminhe e possa ensiná-lo a lidar com esse dom, porque esse dom, ele foi recebido e ele é recebido, e digo mais, ele é para ser recebido na terna idade espiritual, ou seja, no início da conversão. E assim como qualquer coisa que você dá a uma criança, você precisa ensinar a criança a lidar com aquilo ali, o dom, a língua estranha, também é assim. É um dom que é o efeito dele, o propósito dele. Desse dom é para ajudar no início da vida cristã. E durante essa série de estudos eu vou estar explicando por isso. Então, não pode se proibir, porque esse dom tem um propósito muito específico na vida cristã. E Deus jamais lhe daria um dom que uma liderança que não compreende o papel deste dom na vida do crente, ele chega ao ponto de proibir. Não se pode fazer isso, porque Deus jamais daria um dom para ser descartável. E se é um dom, ele tem um porquê, ele tem um propósito, e é isso que nós vamos ver na sequência, nas sequências de todos esses estudos que nós estaremos dando, nessa série de vários vídeos que nós estaremos fazendo sobre o dom de orar em línguas estranhas. Amém? Deus abençoe. Vamos para o próximo vídeo, onde nós estaremos dando continuidade sobre o orar em línguas.